Fala pessoal, hoje nós vamos estudar como desenhar o corpo feminino com um método extremamente simples. Eu uso esse método para fazer qualquer tipo de corpo em qualquer posição. Eu vou demonstrar ele passo a passo em tempo real. Essa primeira pose eu vou fazer a personagem de frente para explicar o método e depois a gente faz algumas poses mais difíceis com referência. Então, eu começo desenhando o corpo pela cabeça, bem simples. Eu imagino que você também comece dessa forma. Depois eu venho e adiciono dois volumes. Um primeiro para a caixa torácica num formato oval e outro volume para a pelve da personagem um pouquinho mais achatado e menor. Eu também traço algumas linhas guias para dividir as metades horizontais e verticais dos volumes. Até aí nenhuma novidade. Faço a entrada das costelas ali na caixa torácica só para ajudar na visualização. E começo adicionando duas bolinhas ali na região dos ombros. Ligo elas com uma linha que também vai servir para marcar a altura da clavícula, né? Depois eu adiciono uns toquinhos ali para representar o braço, já que a gente não vai desenhar ele inteiro. E depois eu dou uma reforçada nas linhas. E olha que legal, tá vendo ali as bolinhas que eu fiz para a região dos ombros e o volume da caixa torácica? Entre esses dois volumes tá a região da axila, que por enquanto eu vou só dar uma marcadinha nelas ali. Depois eu ligo o volume da caixa torácica com uma pelve com duas linhas. Eu particularmente gosto de desenhar minhas personagens com a cintura bem fina, mas faça do jeito que você preferir. Agora vem uma parte que eu vejo muitos desenhistas errarem, que é sobre o desenho da pelve. Para começar eu vou marcar ali com um pontinho o extremo inferior ali da pelve e eu vou traçar linhas diagonais vindo de encontro ao abdômen da menina, né? Como se ela estivesse vestindo um maiô. Agora tá vendo aquela linha guia que a gente desenhou lá no começo para dividir a metade horizontal da pelve? Nós vamos fazer uma curva da região do abdômen até essa metade que vai ser a curva da lombar da personagem. E depois a gente insere as pernas logo embaixo dessa região. Com isso, a gente tem meio que duas curvas principais nessa região da pelve, né? Essa entradinha no quadril é chamado de hip dips e é coerente com o biotipo da minha personagem. Não significa que todo o corpo vai ser assim, mas o fato é que a lombar e as pernas são estruturas separadas. Eu vou fazer outros exemplos para ficar bem claro o que eu quero dizer. Porque você ter esse entendimento, essa clareza das estruturas é essencial para você conseguir desenhar qualquer biotipo e não ficar preso a só um tipo de corpo feminino. E para finalizar eu adiciono os seios ali, começando naquela região que a gente marcou a axila e terminando mais ou menos ali na altura das costelas. E também toma cuidado para não fazer os seios juntos demais. Na maioria das vezes seios naturais, eles têm um espaçamento considerável entre eles. Para essa segunda demonstração eu quero me aprofundar na questão das variações do corpo feminino. Veja como eu estou fazendo um volume da pelve muito maior e eu quero um quadril mais largo para essa personagem. Então de cara o seu esboço ele já tem que ser pensado considerando as variações anatômicas da sua personagem. Que tipo de corpo ela tem? Vou fazendo basicamente tudo igual até aqui. E para o quadril eu vou fazer um pontinho centralizado ali embaixo, só que dessa vez ao invés de ligar ele lá no abdômen, igual a gente fez da primeira vez, eu vou ligar ele bem mais embaixo da pelve. E veja que com isso eu consigo um quadril muito mais largo e redondo que o primeiro. É um quadril sem as entradas do hip dips e é uma variação do corpo feminino. Novamente, não é sobre certo ou errado, e sim de você entender as estruturas e desenhar ela da forma que você preferir. Aqui eu finalizo colocando os seios um pouco maiores nela também, para criar ainda mais uma diferença e realçar o contraste entre os dois biotipos. Quanto melhor você entender as estruturas, melhor você vai dominar os biotipos e maior vai ser a variedade de corpos que você vai conseguir desenhar. Eu vou falar mais desse assunto daqui a pouco, porque ele é muito importante. Agora eu só quero finalizar as estruturas desenhando o corpo feminino de costas com esse método e nada de pular essa etapa, hein? É bem facinho, se liga.
começo desenhando os volumes da caixa e da pelve, eu faço as linhas guias, depois eu faço os ombros, ligo eles, desenho a cabeça vista por detrás, faço os cotoquinhos do braço e adiciono as linhas do abdômen, nada de novo até aqui. Agora para a pelve, nós vamos fazer o nosso ponto central, vou ligar ele bem ali em cima, eu vou fazer a curva da lombar até a metade da pelve, marcado pela linha guia horizontal que desenhamos no começo do esboço. Adiciono as pernas normalmente abaixo da lombar. E para os glúteos, eles começam na mesma altura da perna com a lombar e terminam se inserindo nessa mesma altura, que lembra lá que é a altura que dividimos a nossa pelve pela metade com as linhas guias no começo do esboço. Repare que como fazendo dessa forma o quadril ele fica muito mais quadrado e fino. Depois eu vou traçar um triângulo a partir da fenda dos glúteos para achar as covinhas de Vênus, aquelas entradinhas. Divido o meio das costas com algumas achuras para dar volume, já que aquela região é mais funda por conta das inserções dos tendões na coluna. E finalizo desenhando duas linhas ali em cima para a escápula. De estrutura é basicamente isso. Agora eu quero te dar uma dica de como você customiza a anatomia utilizando a linguagem das formas. Aqui eu vou usar como primeiro exemplo formas mais quadradas. Escolhendo essa forma para definir a minha anatomia, eu tenho quinas e pontas extremamente bem definidas. Desenhar um corpo mais magro e fino também me ajuda a acentuar os ângulos do corpo. Estou fazendo de uma forma bem extrema para ficar escancarada a característica dessa abordagem quadradona. E é óbvio que essa não é uma anatomia natural, mas na minha visão, nosso trabalho como artista é justamente extrapolar os limites da realidade e criar o nosso próprio mundo. Então, todas aquelas estruturas que a gente estudou, as curvas da pelve, da caixa torácica, do quadril, elas podem ser estilizadas depois que você conhece elas. E a mesma coisa com outros tipos de formas, como as formas redondas. E aqui eu vou fazer um corpo mais gordinho, também para me ajudar a escancarar essas características. Eu tento não desenhar absolutamente nenhuma quina, tudo é muito bem arredondado. Fazendo isso você agrega variedade nos seus personagens. É mais uma variável que você tem para trabalhar para que eles não saiam todos iguais. Agora, não necessariamente você precisa se prender a apenas uma forma. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar com quinas e pontas para a parte superior do torso, os ombros, as quinas das costelas, os braços. Contrasto isso com formas extremamente arredondadas para o quadril, para a lombar e para as pernas. Isso me ajuda a deixar a minha anatomia mais estilizada e interessante. Um bom artista ele sabe utilizar a linguagem das formas no seu estilo. Não é sobre o jeito certo ou errado de desenhar, e sim de você adaptar a sua abordagem para o que for mais original e interessante para você. Mas obviamente você só vai conseguir fazer isso se você tiver uma base sólida das estruturas. E é aqui que entra a parte mais importante do vídeo, que é colocar todo esse conhecimento em prática com alguns treinos. Afinal, só estudar a teoria sem pôr em prática não adianta de nada. Para isso, eu separei 5 referências para a gente treinar junto em tempo real as estruturas. Eu não estou copiando fielmente elas. O objetivo é tentar fazer mais ou menos igual e principalmente extrair o tipo de corpo de cada modelo. Então eu separei diversos tipos de corpos para você aplicar esse método e ver ele funcionando na prática. Depois que você terminar de treinar aí junto comigo, eu vou deixar uma playlist como recomendação para você complementar os seus estudos no final desse vídeo, beleza? Bons treinos e nos vemos lá!
Essa primeira referência ela é bem legal, porque você consegue ver claramente a distinção da lombar e do quadril para as pernas, que foi algo que a gente estudou bastante nesse tutorial aqui.
Conforme prometido como recomendação, eu vou deixar minha playlist de como desenhar o corpo. Ela é extremamente completa, vai desde o desenho gestual até corpo masculino, feminino, corpo em qualquer posição. Eu recomendo muito que você assista ela completa, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção.